analisa, ô Josias, o impacto do que aconteceu lá na França com o Brasil e a repercussão aqui, até mesmo para o governo Lula? O governo Lula, evidentemente, não está gostando disso, né? O Macron tem uma relação muito especial com o Lula e está havendo um movimento, Fabiola, que evidentemente deixa assanhados os direitistas ou os da extrema-direita no Brasil, né? O avanço do, do Trump nos Estados Unidos, mas eh, não evoluiu muito em relação ao que era, mas se você considera que o Biden mostrou uma debilidade no último debate que o tornou um azarão, né, na prática, hoje os democratas estão brigando consigo mesmos em vez de brigar com o seu adversário, que é o Trump, estão brigando consigo mesmo para ver se mantém o Biden ou se retira o Biden. E o Lula, dias antes, tinha declarado apoio ao Biden, dizendo que a vitória do Biden seria benéfica para os Estados Unidos e para o Brasil. Evidentemente, o que está acontecendo também na Europa não é bom para a esquerda brasileira, para o governo brasileiro, hoje comandado pelo Lula. Mas, essencialmente, Fabiola, não é bom para o mundo o que está acontecendo, né? Se você considera o avanço da extrema-direita é, no Parlamento Europeu, que, aliás, levou o Emmanuel Macron a antecipar as eleições legislativas na França. Se você considera esse resultado, né, que o que aconteceu é que o Macron imaginou que o seu governo ficaria meio descalço se ele não obtivesse um respaldo popular depois do avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu. Aí ele antecipa as eleições. E no primeiro turno, o Macron perdeu os pés. Ele que estava descalço, ou se imaginava descalço, perdeu os pés, porque a ultradireita da Marine Le Pen, ela obteve uma maioria dos votos e se consolidou como uma força política capaz de chegar ao poder mesmo. Se não agora, ali na frente, em 2027, né? Então, o que está acontecendo na França é que é, se a extrema-direita não obtém agora a maioria de votos que precisa para consolidar é, uma, uma, um poder ali, como para indicar o primeiro-ministro, um poder para interferir efetivamente no governo, se não conseguir isso agora, talvez eles nem assumam. Se ficar um parlamento pulverizado, talvez nem interesse a eles assumir sem força para intervir definitivamente no governo. Mas eles ficam cacifados para ali na frente, na eleição presidencial de 2027, chegar efetivamente ao poder, né? Então, isso tudo, juntando-se ao que acontece nos Estados Unidos, e não é nada negligenciável hoje a hipótese de o Donald Trump retornar à Casa Branca, você nota que os ventos ultraconservadores estão soprando no mundo em duas regiões que são regiões centrais para os destinos do planeta, né? Destinos ambientais, destinos econômicos, estão falando dos Estados Unidos, estão falando da Europa, né? Então, não é algo que se possa negligenciar. E a ultradireita brasileira, evidentemente, se anima, mas os valores que levam ao avanço da direita radical na Europa são os mesmos, não são os mesmos que movem a ultradireita no Brasil, né? Na Europa é uma questão basicamente de imigração, um pouco o aspecto econômico. No Brasil é um retrocesso. A ultradireita brasileira caminha para a era medieval na, na, no campo dos costumes, né? Aqui a imigração não tem tanta relevância, tampouco a questão econômica tem tanta relevância. Então, aqui é diferente a motivação, né? A, a, a pauta da ultradireita brasileira se parece um pouco mais com a do Trump, menos com a da direita radical europeia. Mas é um movimento, uma movimentação, Fabíola, que deixa animados, de fato, os aliados do Bolsonaro, porque eles imaginam que se esse vento continuar soprando assim no exterior, facilita o desejo do Bolsonaro de retornar, de obter anistia, de obter alguma decisão diferente da, da decisão do TSE, que levou à sua inelegibilidade, né? Eles confiam que o tribunal vai mudando a composição e lá na frente ele pode retornar como um candidato viável para as eleições de 2026. É um sonho, mas a cada movimento desse que ocorre no exterior,
o sonho se torna, para o bolsonarismo, algo menos idílico, algo mais palpável, né? Continua sendo um sonho, mas eles observam a cena internacional e imaginam que os ventos vão mudar de direção também no Brasil, Fabiola. Bom, o Jamil tem que se despedir da gente. Tem mais algum ponto aí que você queira falar, Jamil, antes de eu passar para o Thales? Duas Vai lá. coisinhas. Isso, duas coisinhas rapidamente. Primeiro, em relação, claro, à questão da migração que o Josias falou. E aí é eu entendo que a liderança bolsonarista comemore. Eu entendo, porque aí, obviamente, você tem, como o Josias disse, né, uma animação aí, a gente vai chegar também, nós também vamos aproveitar disso. Agora, um brasileiro comemorar isso é não entender. Quando ele pegar um avião e for para a Europa, é, ele também vai ser alvo de uma xenofobia cada vez mais explícita e agora chancelada, e agora provavelmente no poder. Né? Por quê? E aí, mas eu não sou muçulmano, eu não sou do Oriente Médio, eu não sou africano, eu não corro esse risco. Olha, eu posso dizer para vocês de uma forma muito clara, corre sim. Tá? Então, o brasileiro que estiver comemorando a vitória da extrema-direita na França, lembre-se disso quando viajar para Paris e reclamar, eventualmente no futuro, de xenofobia em Isso relação está, a eles. Jamil, isso que você está mencionando fica muito mais nítido quando a gente considera Portugal, né? Em Isso, Portugal, a exatamente. aversão aos brasileiros, que é o que você diz, vai acontecer também na França, ela é muito mais Exato, nítida, né? E a despeito disso, o exato. bolsonarismo festejou o avanço da direita portuguesa, né? E olha, perfeita essa colocação. Eu quero só colocar há 22 anos, eu fui na casa do Jean-Marie Le Pen, do pai da Marine Le Pen, e eu perguntei para ele: o senhor é racista? Né? Porque era o grande assunto, né? E ele falou: de jeito nenhum. Aí ele chegou pertinho, Fabiola, e falou, e sussurrou: eu tenho até uma empregada polonesa. Aí você fala: é isso mesmo, é isso mesmo. E aí, Nossa. né, vamos só deixar muito claro, essa empregada polonesa era branca, de olhos azuis e loira. Tá? Então, não só né, alguém diferente, alguém de outra cor, alguém de outra religião. A polonesa era católica, provavelmente, como 99% dos poloneses, era branca, de olho azul e loira. Mas a xenofobia, o racismo, aí ele não faz essa fronteira, deixa muito claro. Então, só um toque aqui, tá? Só um toque aqui, porque essa é a realidade. E uma coisa muito rapidamente, o Macron explicou para o Lula durante o G7, essa foi a outra matéria que a gente fez dos bastidores, justamente, dessa eleição, ele explicou para o Lula qual era o plano dele, viu, Josias? E o plano dele era dois. Ele achava, bom, os franceses não votam igual na eleição europeia como eles votam nas eleições nacionais. Olha, o resultado de ontem mostrou que ele estava completamente errado. Agora, ele também falou outra coisa para o presidente Lula. Ele disse, olha, tudo bem, no pior dos cenários, se eles ganharem, eu vou enfraquecê-los, ou pelo menos eu vou mostrar para a população francesa quem de fato eles são no governo, que daí, eventualmente, eles perdem em 2027. Né? Talvez a gente evite o pior, que é, obviamente, a Marine Le Pen chegando para a presidência da França em 2027. Mas, olha, com a quantidade de erros que o Macron comete de avaliação, a própria extrema-direita ri dessa teoria de que ele vai mostrar para os franceses a incapacidade de governar da extrema-direita e que depois vai dar tudo certo. Isso é o menos pior, o cenário menos pior. É complicado, Fabio, porque isso de fato é o que ele diz, inclusive para o presidente Lula. Não é aqui uma especulação do que ele está dizendo. Essa foi a conversa dele com o Lula sobre a estratégia. Enfim.